no livro de Números, no capítulo de número 13, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Números capítulo 13, a partir do verso número 1. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eu quero que você salte um pouquinho aí e vai lá para o verso de número 17 agora. E no 17 diz assim: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. O 18, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. O 19, se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas. E o 20, para a gente encerrar, diz assim: se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E a última parte, eu gostaria que todos lessem. Não vou perguntar primeiro se na versão de vocês estão assim: sejam corajosos. Está assim? Todos estão assim? Amém? Então vamos lá? 1, 2, 3 e... sejam corajosos. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite e pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, abrir os nossos lábios para te adorar. Mas também, Senhor, por nos oportunizar a ouvir a Tua palavra e o recado que o Senhor tem para nós. Porque sabemos que todas as vezes que o Senhor nos traz a este lugar, é para falar aos nossos corações e é também para nos abençoar. Nós assim oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Moisés, ele já estava findando o seu trabalho, a qual Deus o havia chamado para guiar um povo desde a saída do Egito até esse exato momento que eles se encontravam às margens do Rio Jordão, muito próximos de alcançarem a terra prometida. Mas que terra prometida é essa? Que promessa era essa tão falada entre o povo de Israel? Porque muitos dos que
foram nascendo durante a trajetória do povo até chegar a este lugar, ou aqueles que não presenciaram os sinais, né, e os milagres que Deus fez para tirar o povo da terra do Egito, talvez se perguntassem, mas que promessas são essas? E essas promessas, primeiramente feito a Abraão, quando Deus o chama do meio dos seus parentes e fala bem assim, olha, vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz ainda, ó, é uma terra muito boa. Essa terra é muito boa. Ela chega a manar leite e mel. Tudo que se planta nessa terra nasce, cresce e dá para ser colhido. A mesma promessa Deus também fez com Isaque, filho de Abraão. E não foi diferente com Jacó. Porém, eles experimentaram um pouco já dessa terra. Porque eles chegaram a habitar, nem que fosse por um pouco de tempo nessa terra, mas por conta de uma fome que houve na terra, Jacó então desce com os seus filhos para o Egito. Lá eles se tornam escravos de Faraó. Mas a promessa continua ou continuava de pé. Porque não importam as circunstâncias ou o que está se passando, uma coisa é certa: aquilo que Deus promete, isto vai ser cumprido. Tudo que Ele promete vai ser cumprido. E o que vai nos levar ao cumprimento dessa promessa é a fé. Porque é a fé que nos leva a grandes conquistas. Mas quando tratamos de conquistas, tem algumas situações que podem interferir, ou que podem atrasar, ou que podem complicar o recebimento desta promessa. Porque muitas vezes vai depender da nossa expectativa, da nossa visão e o quanto estamos determinados a receber a promessa que Deus tem para nós. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre o tema de visão estratégica, ou visão com propósito. E esta visão com propósito é uma visão com um olhar na direção certa. E a direção certa é aquela direção que Deus revelou e mostrou para nós. Quando o povo ainda estava escravo no Egito, Deus falou: olha, vocês clamaram a mim, eu enviei um libertador. E este libertador, e este homem, vai guiá-los para a terra da promessa. Mas algumas coisas precisam estar alinhadas. É a determinação, é a expectativa e também a visão. A visão de vocês tem que estar voltado para aquilo que foi prometido. Mas eles estavam no Egito, tão longe da terra que Deus havia dito que
lhe darias, ou que dariam a eles por promessa. Como então manter o foco, manter a visão com propósito e com estratégia naquilo que não estamos vendo? É exatamente aí que entra a fé. A fé é acreditar que aquilo que Deus está nos falando é a verdade. E a própria palavra fala que Ele não é homem para que minta. E se Ele prometeu, volto a repetir, Ele vai cumprir. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Eu vou ler aqui numa versão contemporânea, que talvez não é a mesma que está aí na sua Bíblia, e também nem a mesma que será projetada nas telas, mas que tem o mesmo significado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus, na versão aqui que eu vou ler. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Nós aqui estamos vendo uns aos outros, as cadeiras, este microfone que eu estou segurando, até mesmo este celular que está aqui, mas tudo isso tem uma vida útil. E vai chegar uma hora que isto aqui vai se acabar. As cadeiras um dia já não vão existir mais. Vão envelhecer, irão se quebrar, talvez serão aproveitadas em outra coisa, ou até mesmo jogado fora. Porque são coisas transitórias. Quando a nossa visão ela está focada em situações transitórias, isso quer dizer que um dia isso nós vamos deixar de enxergar. E a falta disso pode até nos trazer decepções e pode nos entristecer. Mas a palavra fala que nós aguardamos aquilo que não vemos, mas que estamos confiados numa palavra verdadeira, que é a promessa que Deus fez para nós. É por isso que o povo lá no Egito, mesmo debaixo da escravidão, sabia o seguinte: olha, esse trabalho forçado nós estamos vendo, mas é transitório. Mas o que Deus tem preparado para nós é duradouro e é para sempre. Nós, como Israel de Deus, Israel espiritual, por mais que vivemos algumas dificuldades enquanto estamos aqui, mas temos que ter a convicção de que são transitórias, mas nos aguarda uma Israel celestial, um novo céu e uma nova terra preparada para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, e que louvarão ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo para todo sempre. É isso que nos mantém de pé e com esperança. Ainda no Egito tudo era transitório, até mesmo aquilo que os tornava escravo. Mas Deus queria mostrar para eles que podia dar muito mais, que essa promessa podia ir muito mais além. Então Deus providencia a graça da vida. E uma passagem e um episódio que ficou conhecido como a primeira Páscoa, que também significa passagem, onde o povo passou da escravidão para a liberdade, mas também a morte passou por cima das casas dos israelitas e não atingiu nenhum daqueles que tinham a marca do sangue em suas casas, enquanto que na casa dos egípcios havia lamento e choro de morte. Então, a primeira coisa da visão estratégica que Deus deu ao povo é: olha, eu tenho para vocês uma vida. Eu tenho para vocês a vida, e nesta passagem, que é a Páscoa, eu estou livrando a cada um de vocês da morte. Não é diferente dos nossos dias. Quando o mesmo cordeiro, que tipificado no animal, foi imolado e teve o seu sangue passado nos umbrais das portas, para que o anjo destruidor, para que o anjo da morte não entrasse em suas casas, o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, e a morte não tem poder sobre nós. Podemos ainda experimentar as enfermidades e a morte terrena, mas a pior de todas elas, que é a morte espiritual, ela não tem poder sobre nós. Não que teríamos condições de resolver com os nossos próprios méritos, porque a salvação não é pela meritocracia. Eu não preciso fazer algo para merecer, mas é a graça de Deus, o seu amor abundante, que nos tornou livres e libertos da escravidão e da morte eterna. Além da graça da vida, Deus também restaurou a libertação ou a liberdade para o povo. Ainda naquele episódio da Páscoa, Deus então tira com mão forte o povo do meio do Egito, ao ponto que os egípcios fizeram o seguinte: olha, vão logo, não queremos vocês aqui. Não queremos vocês como escravos. Vão e adorem o Deus de vocês. Quanto mais rápido vocês saírem daqui, melhor será, para ver se alivia o nosso sofrimento. E a palavra fala que os israelitas então despojaram os egípcios com ouro, pratas, vestes, alimentos, porque Deus estava fazendo ali a restauração completa da liberdade. Antes escravos, agora libertos para um propósito: louvar
e adorar a Deus. Não é diferente aquilo que Deus fez por cada um de nós. Como disse, não teríamos condições de pagar o preço. Tanto é que o salmista diz que a redenção da nossa alma ela é caríssima, e se tentássemos por nossos próprios meios, os nossos recursos, eles se esgotariam antes. Mas a graça divina de Deus nos deu a vida eterna. Por isso que em Romanos 8:1 a palavra diz que agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E a minha pergunta para você nesta noite é: você está em Cristo Jesus? Se você está, você vai levantar a sua mão e dar glória a Deus. Esta é a liberdade que Deus, através de Jesus, nos proporcionou. E também havia proporcionado ao povo de Israel. E agora eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Mas Deus dá ainda uma incumbência. Olha o que Deus havia feito. Tinha os livrado da morte, tinha os livrado da escravidão, tinha aberto o mar vermelho para que eles pudessem passar a pé enxutos, mas Deus ainda queria mostrar o seu poder, para que não houvesse nenhuma dúvida que o que eles estavam conquistando não era pelos seus méritos, mas era por causa do poder de Deus. E Deus então dá uma ordem para Moisés: Moisés, separa 12 homens, príncipes, pessoas importantes, e eles vão para fazer uma missão de reconhecimento na terra. E olha o que nós lemos no versículo: que eu dou aos israelitas. Eu queria te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Essa missão de reconhecimento era para conhecer as fraquezas ou os pontos fortes do povo que habitava na terra? Com certeza não. Porque Deus já havia dito: olha, vocês só vão lá olhar a terra, porque a terra já é de vocês. É apenas uma missão de reconhecimento, mas tenha certeza de uma coisa: vocês vão colocar o pé lá, porque é de vocês. Eu que gosto de futebol e gosto de assistir, e perdão por aqueles que não gostam, há sempre antes do jogo também uma missão de reconhecimento do gramado. Os jogadores sobem até o campo para reconhecer onde eles vão pisar, qual o tipo de grama, se precisa de uma chuteira com uma trava menor ou uma trava maior, se precisa jogar um pouquinho mais de água na grama, mas uma coisa é certa: eles vão pisar naquele lugar. Eles não vão para lá para saber se eles precisam fazer alguma coisa para pisar no gramado. Eles sobem lá com uma certeza: eu vou colocar o meu pé neste lugar. Foi isso que Deus fez quando chamou Moisés e disse: olha, envia os homens para ver a terra. Mas Moisés,
homem como somos, falhos, fez algumas recomendações, que não está na palavra que Deus mandou. Disse assim: veja se a terra é boa. Olha, Deus já tinha dito que a terra mana leite e mel, que tudo que plantar vai nascer. Mas Moisés falou: veja se o povo é fraco ou é forte, se os muros são grandes ou se são pequenos, se as cidades são fortificadas. Mas do que adiantaria isso, se a palavra já estava determinada de que a terra seria deles? Porque quem iria à frente para lutar e para conquistar era o próprio Deus. Sabe o que isso nos ensina? Quando você for tomar ou for reconhecer alguma coisa que Deus está, ou que prometeu que vai te dar, e você já tiver uma visão estratégica, saiba de uma coisa: você só vai lá para poder contemplar. Porque se Deus disse que te deu, já é seu, e você só precisa tomar posse. Quantos exemplos já ouvimos? Aqui mesmo na igreja, na aquisição deste templo, de que o pastor colocou o pé e tomou posse. Ele precisou verificar se a terra era boa, se as paredes aguentavam o templo, se tinha mato, se tinha qualquer outra coisa. Não, colocou o pé e falou: aqui eu estou tomando posse, porque é promessa de Deus. Mas os homens foram com algumas recomendações. Mas Moisés disse uma coisa que nós repetimos: olha, sejam corajosos. Porque não pode faltar a coragem. Porque a falta de coragem nos faz recuar. A falta de coragem funciona da seguinte forma: primeiro nós pensamos, não é para mim, ou eu não vou conseguir. Depois vem o sentimento, não sou merecedor. E depois vem um comportamento, vou recuar. Se não é para mim, se não sou merecedor, eu vou recuar. Por isso que Moisés falou: sejam corajosos, vão até o fim, sejam corajosos, tomem posse daquilo que Deus tem determinado para cada um de vocês. Porque se Ele prometeu, eu volto a repetir, Ele vai cumprir. Mas Ele disse também: olha, sobe pela terra de Neguebe. Aí não tem como não lembrar da mensagem de domingo. Quem lembra da mensagem de domingo? O que acontece no deserto do Neguebe, com as torrentes das águas? Moisés, mesmo sentindo ali que precisava de mais informações, mas uma coisa ele tinha certeza: olha, segue pela terra do Neguebe, porque ali, como fomos ministrados no domingo, há a restauração da vida, há a restauração dos sonhos, porque as torrentes de água faz brotar onde há a sequidão. Deus nos comissionou para reconhecer, para tomar posse de uma herança. E nós estamos já neste trajeto. E a palavra é: sejam corajosos. Mas vai ter momentos de nossas vidas que vamos sentir como se estamos sozinhos, como se estamos secos, sedentos. Mas a palavra é: siga pelo caminho do Neguebe, porque lá tem as torrentes das águas
E é água viva, é a água de Deus que faz brotar, que faz, onde não há vida, surgir a vida. E quando você estiver se sentindo assim, olha, a minha vida é como se estivesse se esvaindo, é a hora de você tomar posse da água viva, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele disse, sobe pelo caminho do Neguebe. E eles foram. E disse o seguinte ainda, olha, traz lá alguns alimentos. E eles cortaram os alimentos. E a palavra fala que os alimentos eram tão grandes que alguns deles tiveram que carregar em 2 pessoas. E eles chegaram para trazer o relatório e deram o relatório seguinte, olha, Moisés, nós temos que reconhecer, a promessa é verdadeira, porque a terra mana leite e mel. A terra é muito boa. A terra é maravilhosa. Tem de tudo. Tem floresta, tem árvores, tem tudo. Só tem uma coisa. Também tem gigantes. Também tem homens muito maiores do que nós, que nos sentimos como gafanhotos próximos a Ele. Mas quando eles disseram isso, dos 12 que foram, 10 deram este relatório. Eles esqueceram de uma coisa, de serem corajosos. De que Deus já havia dito que aquela terra já era deles. Interessante que a Bíblia não cita que eles tiveram contatos com os gigantes. Mas, ao verem, os seus corações se atemorizaram. E o que eu disse? A falta de coragem traz o sentimento, o pensamento e o comportamento. E o comportamento foi, olha, vamos não. A terra é boa, mas não vale a pena não. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar a ser escravos. Vamos voltar de novo. Por quê? Você nos trouxe aqui para nós morrermos? Mais 2, Josué e Calebe, disseram, não, peraí. O que nós estamos vendo não são os gigantes. O que nós estamos contemplando é a terra que Deus nos deu. E nós vamos subir agora e vamos tomar posse dela agora. Porque quem vai à nossa frente é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. E eles foram desencorajados. O povo falou, não, nós vamos te apedrejar. Não. Lá tem gigantes. E quem entra naquela terra é devorado. Isso é o que o diabo quer falar ao seu coração e ao meu coração, para nos desanimar de tomar posse da promessa que Deus nos deu, de fazer-nos desistir do caminho que nos levará à vida eterna, de que a terra, ela vai nos devorar. Mas a própria palavra fala que não importa por onde andamos, que o Senhor estará conosco. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Deus está
conosco para tomar posse da promessa. Isto é uma visão estratégica de não ver ou de não enxergar aquilo que está à frente que é transitório, mas aquilo que dura para sempre, que era a terra, que eles tomariam posse por herança por toda a vida. Ainda, quando lemos em Números, ainda não havia acontecido aqui, ou a palavra não havia registrado, a história de Davi. Mas me fez lembrar, porque aqueles 10 homens, ao verem os gigantes, recuaram, sem ter ouvido nenhuma palavra dos gigantes, porque eles estavam de longe. Aí eu me lembrei de Davi. Lá no livro de Reis, Davi vai levar alimento para os seus irmãos, e o seu pai então pede para ele também procurar saber como estava a guerra. E quando chegou lá, ele se depara com o exército dos filisteus, e lá no meio, um gigante chamado Golias. Dos espias, nos homens de reconhecimento, eles nem ouviram a voz dos gigantes, mas Davi ouviu. E aquele gigante disse assim: olha, vocês não têm um campeão? Mande para cá um campeão para lutar comigo. O que Davi fez? Davi falou: quem é este incircunciso que está desafiando o Deus Todo-Poderoso? Olha a diferença para nós enfrentarmos os gigantes que se levantarão para impedir a nossa caminhada. Não somos nós que vamos vencer. Olha o que o Davi disse: olha, quem é este que está desafiando a Deus? E ele não será capaz de se manter em pé, porque ele desafiou o Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que dizer. Quando os gigantes se levantarem, temos que falar: olha, você não está desafiando a mim, mas você está desafiando quem está comigo. E quem está comigo é mais poderoso do que você, porque é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Davi disse assim: olha, hoje mesmo você vai ter a cabeça cortada, e as aves do céu vão pousar sobre o seu corpo. E não durou muito para que o gigante estivesse no chão e o povo de Deus alcançasse a vitória. Sabe qual é o segredo? Não somos nós que vamos desafiar e vencer o gigante, mas é Deus que está conosco. Por isso que Ele nos lembra nesta noite: sejam corajosos. Mas Ele também nos faz um alerta. Quando alguém perguntar sobre a sua caminhada com Deus, sobre a sua vida com Deus e as suas experiências, você tem que fazer, eu e você temos que fazer como os 2 homens, Josué e Calebe, que deram um bom relatório: olha, a terra é boa, pode vir comigo, porque a terra é boa. Ela mana leite e mel. E nós vamos tomar ela por herança, porque quem está conosco é o Senhor Deus. É este o relatório que nós temos que dar como filhos de Deus, para as nossas famílias, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa célula, para os nossos vizinhos, de que quem está conosco
é muito maior daquele que tem se levantado contra nós. Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que nós retenhamos firmes essa esperança dessa promessa, porque como está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, Ele é fiel, o que nos prometeu é fiel. E a palavra diz ainda que nós temos que reter firmes a confissão dessa nossa esperança. E para encerrar a mensagem desta noite, eu quero ler com vocês Lamentações, capítulo 3, versículo 21. E eu vou ler na versão contemporânea, que diz assim: olha o que é a confissão da nossa esperança na certeza de que Deus é fiel. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. E eu quero só te dizer mais uma coisa: os problemas, as dificuldades, elas não mudam as promessas que Deus tem para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu convido você a se colocar de pé.